Boa tarde a todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de recurso em sentido estrito. Nós havíamos iniciado na aula passada e finalizamos também na aula passada no inciso 14 do artigo 581. E quando nós estávamos falando sobre o recurso em sentido estrito, eu comecei a dizer a vocês que nós iríamos, através do recurso em sentido estrito, impugnar uma decisão de um juiz de primeiro grau. E essa decisão do juiz de primeiro grau seria impugnada por alguém que seja parte do processo, ou ainda com parte interessada. Lembrando que quando o juiz de primeiro grau, ele tem na mão dele o recurso interposto por você, no caso o recurso em sentido estrito, ele poderá ou não se retratar da decisão dele. Por isso, chamado juízo de retratação no recurso em sentido estrito. Ele, então, poderá vir a se retratar. Caso ele não se retrate, esse recurso com as razões irá subir ao tribunal. Para quê? Para que lá no tribunal possa ser revista a decisão do juiz ACO e no tribunal essa reforma havendo, seria interessante para você que você o seu recurso, né? Agora, o tribunal reformando, ele reforma porque aquela decisão de juiz de primeiro grau vai voltar para a mão do juiz de primeiro grau, porque não há aí uma supressão de instância. Na verdade, essa decisão ela volta para o juiz ACO e dará prosseguimento ao feito como estava antes. Porque eu não estou aqui falando de encerrar processo, eu estou falando de uma decisão interlocutória, uma decisão no curso do processo, onde você impugna a decisão do juiz de primeiro grau e nessa hipótese, havendo ou não o juízo de retratação, o tribunal então verifica se é caso de mudar ou não a decisão do juiz de primeiro grau. Beleza, então a gente está voltando a falar sobre o recurso em sentido estrito e eu havia dito que a interposição do rese, nós temos um prazo de 5 dias para interpô-lo, tá? Interpor 5 dias e ainda nós teremos um prazo de 2 dias para as razões do meu recurso. Então, 2 dias para razoar, 5 dias para interpor. Eu interponho para o juiz de primeiro grau, inclusive falando sobre o juízo de retratação, e razou no prazo de 2 dias para o tribunal, que é o órgão ad quem, para ver se o tribunal reforma ou não aquela decisão de primeiro grau, já que o juiz não se retratou. Só que a gente tem no Código de Processo Penal uma exceção em relação ao prazo para interposição de recurso. A gente tem como regra um prazo de 5 dias e 2 dias para razoar. Mas, excepcionalmente, o prazo da interposição de recurso, ela será diferente no caso de inclusão de jurados na lista ou ainda exclusão de jurados na lista definitiva. Quando a gente estudou Tribunal do Júri, eu me lembro que eu conversei com você que durante aquele ano nós temos 2 listas que estará todos os jurados inclusos nela. A primeira lista é uma lista que é provisória, ela é no dia 10 de outubro. A lista definitiva vai ser no dia 10 de novembro. Quando sai a lista, eu tenho a possibilidade de interpor recurso em sentido estrito, se por acaso eu verificar que um dos jurados ou mais de um dos jurados que esteja ali fazendo parte da lista não é a pessoa ideal para poder estar fazendo parte de um julgamento. Porque você sabe muito bem que jurado para estar fazendo parte de um conselho de sentença tem que ter 18 anos, mas não só isso, tem que ter uma reputação, tem que ter uma idoneidade ilibada. Se você de repente descobre que esse jurado ele tem uma certa parcialidade no julgamento de algum júri que vai acontecer ali, ou existe alguma situação onde a idoneidade dele não é a idoneidade que se busca no Código de Processo Penal, você pode impugnar essa lista. Você impugna essa lista por meio do recurso em sentido estrito. E o prazo para você interpor o recurso em sentido estrito não é o prazo de 5 dias, é um prazo de 20 dias. Então, excepcionalmente, o prazo para interpor rese de 20 dias, na hipótese
do inciso 14. Vamos dar uma lidinha. Cabe, então, recurso em sentido estrito quando estiver falando de incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. Então, essa é a exceção. Pode ser que caia na sua prova, né, uma pegadinha, justamente porque você já tem conhecimento que a interposição é de 5 dias. Mas, excepcionalmente, isso não ocorre exatamente na hipótese de inclusão ou de exclusão de jurado da lista. Tá certo? A próxima situação onde cabe recurso em sentido estrito é da decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta. Você sabe muito bem o que é deserta? Sim ou não? Você sabe o que é se julgar uma apelação deserta? É aquela apelação sem preparo. É aquela apelação que não foi pago as custas processuais necessárias para que ela seja aceita, para que seja feito o primeiro juízo de admissibilidade e que dessa forma ela tenha realmente uma potencialidade de ter um efeito no mundo jurídico, principalmente no que tange o duplo grau de jurisdição. Portanto, se essa apelação que você ingressou, ela for julgada deserta, ou ainda, se aquela apelação que você ingressou, ela for denegada por algum motivo, você pode, daquela decisão, fazer o quê? Interpor um recurso em sentido estrito. Aí você me pergunta, mas Kátia, vem cá, a apelação, eu não vou recorrer nas hipóteses onde o processo já está no fim, ou seja, nas hipóteses onde já tem uma sentença? Não necessariamente. Não necessariamente. Hoje de manhã, por exemplo, eu fiz questão de dizer que a regra é que você tenha a apelação nas decisões condenatórias ou absolutórias, portanto, decisões definitivas. Mas não só isso. Cabe também a apelação nas decisões com força de definitiva. Cabe também a apelação nas decisões do Tribunal do Júri. O artigo 593, incisos 1, 2 e 3, trata expressamente das hipóteses que cabe a apelação. E veja, se eu estou falando que quando nós vamos interpor um recurso, nós temos 2 juízos de admissibilidade, significa dizer que o primeiro juízo de admissibilidade foi feito pelo juiz ACOR, foi feito por um juiz de primeiro grau de jurisdição. Portanto, você vai impugnar justamente porque o juiz de primeiro grau simplesmente ou julgou deserta a sua apelação, ou simplesmente porque ele denegou a sua apelação sem um motivo plausível. Então, dessa decisão que denega a apelação, ou dessa decisão que julga a sua apelação deserta, você pode impugnar. Impugnar por meio de um recurso em sentido estrito. Isso é fato. Aí a pergunta que eu coloquei abaixo foi exatamente a contrário senso. Porque se você tem no artigo 581, inciso 15, as hipóteses que cabe reze, e você sabe que as hipóteses são taxativas, a gente já inclusive comentou no início da nossa aula a possibilidade de nós fazermos uma interpretação extensiva, mas a regra é que seja realmente taxativa. Então, por conta disso, você tem que lembrar o seguinte, que da decisão que recebe é justamente a situação oposta ao que está escrito na lei. Porque o que está dizendo ali, que cabe recurso em sentido estrito da decisão que denega ou que julga deserta. E aí você se pergunta, tudo bem, eu entendi. E da decisão que recebe, ou seja, da decisão que entende que sua apelação é plausível, da decisão que recebe a apelação ou da decisão justamente o contrário, que não é julgar deserta. Se o recurso em sentido estrito é um recurso taxativo, você tem a hipótese apenas no sentido contrário. Você não tem a resposta no sentido de recebimento ou não julgamento, porque foi considerado deserta. O que você faz? Pergunta, cabe algum recurso? Porque se eu não posso fazer uma interpretação extensiva nesse sentido, eu acabo me limitando. Porque só cabe o que você disse agora para mim, que cabe reze, na hipótese de denegação ou de julgar deserto. Cati, e a hipótese que recebe? E a hipótese que não julga a apelação deserta? Cabe o quê? Cabe recurso?
Se cabe para o sim, também não cabe para o não. É aquele caso que eu já havia dito no início da nossa aula, que é o tipo de recurso de decisão que não é pro et contra, que é segundo evento lis. Só cabe ou pelo sim ou pelo não. E cabe o quê? E aí a questão, e aí eu quero falar com vocês algo que é interessante que você não se esqueça. Já que não cabe qualquer recurso da decisão que recebe a apelação ou não ajudar deserto, eu posso então dizer o seguinte: quando a apelação é recebida, você que não ingressou com o pedido, você não recorreu, de qualquer forma você vai receber uma impugnação, uma intimação. Para quê? Para que você venha a impugnar as razões da apelação de quem ingressou com ela. Veja bem, Maria ingressou com um recurso de apelação, interpondo um recurso de apelação. Esse recurso de apelação, ele foi simplesmente recebido. Veja bem, se Maria interpôs o recurso de apelação e esse recurso foi recebido, a outra parte pode ficar insatisfeita com essa apelação que foi recebida. Só que quando Maria for razoar, for para as razões do seu recurso de apelação, por causa da paridade de armas que deve existir entre as partes, a parte contrária, ela vai ser intimada para contra-razoar as razões de Maria. Concorda comigo? Nessa oportunidade das contra-razões, você pode exatamente rebater o que você está insatisfeito. E o que é que você está insatisfeito? Com o recebimento da apelação de Maria. Como não cabe recurso, na minha contra-razão, eu posso, como preliminar das contra-razões, demonstrar que aquela apelação não deveria ser recebida. Porque veja, eu não estou dizendo aqui que eu vou recorrer da decisão que recebeu a apelação. Eu estou dizendo que eu, nas minhas contra-razões, eu vou trabalhar como preliminar de mérito e rebater a minha insatisfação, porque eu achava que aquela apelação não deveria ser recebida. Então, não cabe, Benjamin, recurso. Na minha preliminar das contra-razões, eu vou tentar demonstrar o porquê que eu entendo que não deveria ser recebida aquela apelação. Ficou claro, minha gente? Então, eu necessito demonstrar na minha preliminar de mérito. Agora, cuidado, porque o examinador, na hora da prova da ordem, ele vai colocar exatamente essa situação, só que ele vai colocar da decisão que recebe e não a decisão que denega, porque a decisão que denega é taxativo, está na lei, e o que cabe realmente é o recurso em sentido estrito. Tá certo? Bom, a próxima pergunta que eu coloquei ali foi o seguinte: se foi denegado o réis interposto a decisão que denegou a apelação ao julgou deserto, não cabe então recurso. Cabe então uma impugnação com preliminar de mérito nas contra-razões. Isso é fato. Inciso 16. Decisão que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Ô, Cátia, o que seria essa questão de suspensão do processo? Vamos imaginar que Pedro está respondendo por um processo de bigamia. Olha bem, está respondendo por um processo de bigamia. Só que no juízo civil também está se questionando se o casamento realmente existiu e a pessoa que casou-se com ele pela segunda vez esteja querendo anular o casamento. Por uma questão óbvia. Como é que João, ou Pedro, melhor dizendo, casa com Maria e Lourdes ao mesmo tempo? Quer dizer, ele casa com Maria, não se separa, não se divorcia e depois casa com Lourdes. Um casamento é claro, um casamento tem que ser declarado nulo, concorda? Ou seja, Lourdes, que é a segunda esposa, ela ingressa com um pedido na justiça exatamente para quê? Para que seja anulado o casamento dela. Só que o juiz, ele só vai dar a decisão condenatória por bigamia no crime e depois que sair a decisão no cível, anulando o casamento
com o período. Ou seja, veja bem, diz ali no inciso que a decisão que ordenar a suspensão do processo, em virtude de uma questão prejudicial, ela pode ser impugnada. Pode, de repente, você estar insatisfeito com aquela situação e resolva ir de encontro à decisão do juiz que suspendeu o processo criminal, exatamente porque existe uma questão prejudicial nocível a ser resolvida. Então, da decisão, tá certo? Em que o juiz, no processo, como decisão interlocutória, suspende o processo criminal, porque existe uma questão prejudicial, você pode, com insatisfação, impugnar. E você vai impugnar com um recurso em sentido estrito. Então, da decisão que ordenar a suspensão do processo em virtude da questão prejudicial é passível de impugnação por meio de récio. E aí eu pergunto, da decisão que não ordenar a suspensão do processo, cabe apelação? É uma alternativa, não é nem uma pergunta. Cátia, mas onde está isso? Na própria letra da lei, veja bem, eu estou falando de suspensão do processo, eu estou falando de uma decisão com força definitiva. Portanto, da decisão que não ordena a suspensão, quem ficar insatisfeito pode recorrer e recorre por meio de apelação. Novamente, eu faço questão de mencionar o seguinte aqui com você. Cuidado, que esse é um tipo de decisão impugnável por meio de récio, mas é uma decisão conhecida como secunda eventulitis e não pro et contra. Porque não é pelo sim e não é pelo não que eu recorro em sentido estrito. Lá na lei só está dizendo que cabe récio na decisão que ordenar a suspensão. E não a decisão que não ordenar. Que não ordenar, vocês já sabem que o que cabe realmente é o recurso de apelação. Tá certo? Dando sequência, eu acabo de mostrar para você aqui essa situação de suspensão. Então, se a suspensão também for revogada, cabe apelação, porque o artigo 593 também trata de decisão com força definitiva, como nós já havíamos falado. Os incisos 17, os incisos 19, os incisos 20 e 21, todos eles foram revogados. Por causa de quê? Por causa da lei de execução penal. Porque lá trata perfeitamente dos casos em concretos. Então, inciso 12, 19, 20, 21, revogados. Mas aí a gente vai pegar aquele incisozinho de número 18 e verificar o seguinte, que cabe récio da decisão que decidiu o incidente de falsidade. Vamos supor que você no processo está sendo denunciado e o processo está correndo e de repente algumas das partes alegam incidente de falsidade. Falsidade ideológica, né? Um tipo de falsidade documental, não importa, é uma falsidade. Se alguém alega que você, por exemplo, está com um documento falso ou que você realmente está numa situação onde você não é você, tá certo? Eu tenho que estar atenta a isso. Por quê? Porque decidir um incidente de falsidade, a lei, ela não diz se o decidir incidente de falsidade é pelo deferimento ou pelo indeferimento. Eu coloquei ali entre parênteses, ou seja, que decidir o incidente de ato de falsidade, tanto pela procedência quanto pela improcedência. Ô Cássio, mas por que você colocou em parênteses? Porque a doutrina ela vai te dar essa explicação dizendo que o legislador, apesar de não ter dito de forma clara que cabe récio da decisão que decidiu o incidente de falsidade, você vai entender pelos dois lados. Ou seja, é um recurso pró et contra. Cabe tanto pelo sim quanto pelo não. Ou seja, tanto pela procedência quanto pela improcedência. Então, se você requerer no curso do processo um incidente de falsidade e for denegado, cabe récio. Se você requerer um incidente de falsidade no curso do processo e for deferido, cabe récio. Mas cabe récio para quem? Para quem se sentir satisfeito. Cabe récio para quem se sentir
insatisfeito, tá? 22, decisão em revogar a medida de segurança. Lembrando que eu já havia dito para você aqui na sala a respeito da lei de execução penal. Eu disse assim, a depender do momento que a decisão é dada, eu posso dizer que caberia ou um recurso em sentido estrito, ou um recurso de apelação, ou um agravo em execução. Veja bem, medida de segurança, você tem conhecimento que não tem prazo, sim? Você tem conhecimento que o sujeito que é dançado do melão, aquele que baba, lembra? Ele pode sofrer uma medida de segurança. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai ou para um internamento em um hospital de custódia, vai ser internada em um hospital de custódia, ou vai ficar em tratamento ambulatorial. E você sabe muito bem que não tem prazo. É óbvio que eu tenho aqui a previsão do Estado, vai dizer que nos 3 primeiros anos, se a pessoa está internada, tem que ser realizado pelo menos o primeiro exame. Depois que realizou o primeiro exame, anualmente tem que ser realizado exames. Para quê? Para saber se aquela pessoa que está internada realmente se curou, se ela já tem condição de estar no mundo, no seio da sociedade, sem trazer qualquer tipo de preocupação nas pessoas, sem ser uma pessoa que tem uma periculosidade no sentido de repente surtar, não é? Então a pessoa está internada. Mas a medida de segurança, ela pode ocorrer na fase inicial do processo, ela pode ocorrer no final do processo, como ela pode ocorrer já na fase pós-processual. Dependendo do caso concreto, eu tenho uma aplicação de recurso em sentido estrito. Agora, o legislador, ele para mim, andou muito mal das pernas aqui. Veja como ele andou mal das pernas. Ele colocou 2 incisos falando de medida de segurança, sendo que, na verdade, ele poderia ter dito em um inciso que caberia recurso em sentido estrito, sem precisar mais escrita, vamos dizer assim. Ele trouxe mais incisos quando ele poderia, em um inciso apenas, falar da medida de segurança. Olha só o que diz o inciso 2. Cabe reze da decisão que revogar a medida de segurança. Aí ele vem no inciso 23 e diz: cabe reze da decisão que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admite a revogação. Então, ele poderia, em um inciso só, trabalhar a medida de segurança, mas ele colocou em 2 incisos separados. Então, eu já sei que dessa situação que revoga a medida de segurança, ou da decisão que deixa de revogá-la, caberá o recurso em sentido estrito. Aí, olha bem a informação que eu coloquei no IPC, que foi o que eu disse agora. A revogação, ou a não revogação, ou seja, o inciso 22 e o inciso 23, da medida de segurança na fase da execução da pena, são passíveis de quê? Agravo em execução. Só estou ratificando o que eu disse inicialmente. A depender do momento em que é revogada ou não a medida de segurança, cabe um recurso diferente. Se for na fase da execução, não é mais reze, é agravo em execução. E eu já havia dito, inclusive vocês tinham escutado ditar para vocês na aula passada. O último inciso, que é o inciso 24, ele foi prejudicado pela Lei 9.268. Por quê? Porque a multa, ela passou a ser considerada dívida de valor, que não mais se converte a pena pecuniária em PPL. Antigamente se convertia, hoje não mais se converte, tá? A multa em pena privativa de liberdade. Portanto, esse inciso perdeu a validade justamente porque foi prejudicado pela Lei 9.268 de 96. Nós encerramos os incisos. Agora vamos falar um pouquinho sobre legitimidade do recurso em sentido estrito. Veja bem, o artigo 577 do Código de Processo Penal, ele trata da legitimidade para recorrer. E o que temos aí na legitimidade para recorrer? O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, pelo seu procurador, pelo seu defensor. Vou repetir. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público,
pelo querelante, pelo réu, pelo seu procurador ou pelo seu defensor. E aí, o artigo está muito claro. A pergunta que não quer calar é se assistente pode interpor recurso em sentido estrito. Sim, pode. Sem problema algum. Inclusive, se você observar, eu tenho aqui a previsão no Código de Processo Penal que o assistente, ele se habilitando, ele terá direito de interpor recurso. Só que a interposição do recurso pelo assistente é diferente do órgão do parqueiro. Quando é que então o assistente poderá interpor recurso? No prazo de 15 dias a contar da intimação, do último dia de prazo para o Ministério Público recorrer. Por que o assistente entra na história? O assistente entra na história por vários motivos. Ou porque, de repente, a família foi lá e procurou o advogado da família para que venha a figurar no polo ativo da ação juntamente com o Ministério Público. Ou porque, de repente, o Ministério Público ele foi desidioso. Então, eu tenho situações onde o assistente ele entra na história. E, neste caso, diz a lei que o prazo para você, assistente, interpor recurso começa a contar do último dia de prazo para o Ministério Público interpor res. Se ele não interpõe, começa a contar, mas lembra que o prazo é processual. Vamos imaginar que o Ministério Público foi intimado há 5 dias e o prazo dele acabou na terça-feira da semana passada. Significa dizer que o último dia de prazo foi na terça. Como quarta-feira é o dia seguinte e o prazo também do assistente é um prazo processual, começa a contar na quinta. Por quê? Porque começou a correr no último dia, só que o último dia foi quarta. Só que quarta eu não conto porque eu excluo o primeiro dia e incluo o último dia. Então eu começo a contar dali para frente 15 dias, ou seja, 15 dias para o assistente assim trabalhar no processo. Tá? Então, eu vou aqui ler para você o que diz o artigo 598. Veja se é o que eu disse. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público ou desídia, no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31 é o CAD, lembra? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor a apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Vai ver o parágrafo 1, que diz assim, ó: o prazo para a interposição desse recurso será de 15 dias, a contar do dia em que terminar para o Ministério Público. Artigo 598. O prazo para um assistente interpor recurso, 15 dias. Aí a pergunta que não quer calar: Cati, isso é prazo para interpor recurso? Verdade. E o prazo para razoar? Continua do mesmo jeito. Qual é o prazo das razões do RES? 2 dias. Continua do mesmo jeito, porque agora ele já está ali no processo. Então agora você terá 2 dias para poder razoar o seu recurso em sentido estrito. Então, eu tenho aí a questão da legitimidade no artigo 577, que é, mais uma vez, o Ministério Público, querelante, réu, procurador do réu, defensor, assistente, ofendido ou seus sucessores. Competência. O tempo todo eu venho falando na sala. Eu interponho o RES para o juízo ACO. Prazo, 5 dias. Eu razoo no prazo de 2 dias. Prazo processual. Beleza. Aí eu volto para aqui e leio exatamente os exemplos para você completar o seu material. Se for o juiz federal que decide em primeiro grau de jurisdição, eu posso interpor o RES, justamente porque a decisão foi do juiz federal, de primeiro grau. Obviamente, as razões do RES vão ser revistas por quem? Pelo TRF.
Tribunal Regional Federal. Por quê? Porque foi o juiz de primeiro grau que deu a decisão em primeiro grau de jurisdição. Ele não se retrata só para o tribunal, só para o tribunal que vai é o TRF. Se for o juiz estadual, a competência será do TJ. Sim ou não? Se for o juiz eleitoral, a competência será do TRE. Se for o tribunal do juiz estadual, a competência também será do TJ. Se for o tribunal do juiz federal, também eu tenho o TRF. E se for o tribunal do juizado especial criminal, a competência é de quem? Da turma recursal. Não se esqueçam disso. Tá certo? Regularidade formal. Como vai ser interposto o recurso? Pode ser interposto reduzido a termo, tá? Oralmente você reduz a termo. Ou seja, você é intimado naquela audiência daquela decisão do juiz de primeiro grau. Se manifeste, manda reduzir a termo e você vai recorrer. Ou por meio de petição, o que é mais normal. Ou por meio de petição. Então eu posso oralmente reduzir-se a termo, ou posso também por meio de petição ingressar com recurso em sentido estrito. Por isso que eu fiz questão de colocar esse TC bem grande aí para a gente poder trabalhar um pouquinho. Dentro de 2 dias, contados da interposição do recurso ou do dia em que o escrivão extrair do traslado o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e em seguida será aberta vista ao recorrido, por igual prazo. Se o recorrido for o réu, será intimado no prazo a pessoa do defensor. Isso é letra de lei. É o que eu já tinha falado em relação à interposição do recurso e das razões. Não tenha dúvida que as razões vão ser examinadas pelo tribunal, pelo órgão ADQ. A pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, para vocês é a seguinte: em relação à interposição de recurso, eu preciso ser advogado para poder interpor? Preciso. Para interpor recurso? Para interpor recurso, eu não preciso ser advogado. Para interpor recurso, basta querer. Agora, as razões do meu recurso, aí sim eu preciso ter capacidade postulatória. Que fique bem claro. Interposição de recurso, não preciso ter capacidade postulatória. Porém, as razões do meu recurso, sim, eu preciso de capacidade postulatória. Por isso que eu coloquei ali, ó, a capacidade processual. Olha lá, interposição do réu independe de capacidade postulatória. As razões dependem da capacidade postulatória. Vamos imaginar que vocês estejam satisfeitos com a decisão e não conseguiram procurar advogado. Se manifeste seu interesse em querer recorrer. Ponto, acabou. Agora, rasa lá os recursos, aí eu necessariamente preciso ter capacidade para poder recorrer, portanto, para razoar, portanto, capacidade postulatória. Quando a gente começou a falar de recurso, eu lembro que eu falei na sala de aula que todo recurso tem caráter devolutivo. Ou seja, todo caráter devolutivo significa dizer que vai ter um duplo grau de jurisdição. Ele vai ser devolvida a matéria para o tribunal. Por isso o caráter de devolver a matéria, justamente com o intuito de você tentar uma reforma naquela decisão. Então, o efeito do RES inicialmente, como de qualquer outro recurso, é o caráter devolutivo. Só que o RES ele tem um outro efeito, que é um efeito inerente a ele, que é o efeito em relação ao juízo de retratação. Você está cansado de ouvir eu falar aqui na sala o que é juízo de retratação. Desde a primeira unidade eu estou comentando com você isso. Quando eu comecei lá no tribunal do júri, eu disse várias situações, disse assim, ó, cabe rédea da decisão de pronúncia. E cabendo rédea da decisão de pronúncia, é possível que o juiz se retrate daquela decisão dele. Então eu tenho aqui uma outra característica, um outro efeito, que inclusive a doutrina diz que seria o juízo de confirmação, que é uma confirmação dada pelo juiz da cópia, por isso um juízo de retratação. E finalmente, o efeito suspensivo. Mas o efeito suspensivo eu não tenho em todas as situações não, viu gente? Eu coloquei ali de propósito as hipóteses onde o réu
você acabar marcando como um efeito suspensivo para todas as hipóteses. Quais são, cara, as hipóteses que caberia efeito suspensivo? Uma hipótese bem clara. Não cabe resta da decisão de pronúncia? Não cabe resta da decisão de pronúncia? Ou seja, enquanto não se julgar o resto contra aquela decisão de pronúncia, ainda que esteja marcado, por exemplo, o julgamento para que João seja julgado pelo Tribunal do Povo, não vai ser possível se realizar enquanto não se julgar o resto. O efeito ele é o quê? Suspensivo. Enquanto não se julgar o resto, João, que já foi pronunciado, não pode ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Povo. Ainda que esteja marcado para amanhã o julgamento, não importa. É preciso que primeiro se decida o resto, para só então João ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Povo. A mesma coisa em relação a perdimento ou quebra de fiança. Ou seja, você ingressou com um pedido ou com recurso em sentido estrito para justamente ir de encontro àquela quebra de fiança que você entendeu que não é cabível naquele caso concreto. Ou seja, é preciso que seja julgada essa quebra de fiança e só a partir disso o processo segue seu curso normal. Por isso o efeito é o quê? O efeito suspensivo. Tá certo, minha gente? Finalizei minha aula, era o que faltava de recurso em sentido estrito. Um grande beijo, um grande abraço e até o